A luta da comunidade surda pela inclusão na sociedade dos ouvintes. A luta do movimento surdo nasce da resistência contra o capacitismo e a imposição do oralismo, ou seja, a obrigatoriedade da fala. A luta ganhou força na década de 1960 em todo o mundo, mas no Brasil se consolidou a partir da década de 1980. Na história da comunidade surda, a luta pelo reconhecimento das Libras torna-se o ápice dessa jornada. Até então, o surdo era obrigado a utilizar métodos oralistas como a leitura labial, sendo forçados a aprender a falar. Isso culminou na aprovação da Lei 10.436 de 2002, que expandiu o ensino de Libras e permitiu a inserção da comunidade na sociedade dos ouvintes. Assim, as Libras tornam-se a língua materna do surdo e o português escrito a sua segunda língua. Esse movimento de popularização da linguagem brasileira de sinais permite o acesso à comunidade surda pelos ouvintes e os surdos ao mundo dos ouvintes. Ainda que a maioria dos surdos tenham o diagnóstico de acusia bilateral, que é a perca auditiva nos dois ouvidos, os surdos unilaterais também devem aprender o idioma. A comunidade surda não entende a surdez como uma deficiência, mas como a diferença linguística e cultural, que projeta o surdo como sujeito de uma comunidade com identidade própria, transpassada por práticas sociais específicas e pelo uso da linguagem brasileira de sinais. Nesse movimento pela inclusão, a comunidade vai ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade dos ouvintes, e um deles é a inclusão da comunidade paroquial. A liturgia da missa é traduzida para Libras. Assim, os surdos podem participar do mistério da encarnação do Verbo, não apenas pelas legendas nas janelas de tradução durante as transmissões ao vivo, mas dentro do próprio rito de forma presencial, atuando como protagonistas de uma liturgia inclusiva nos serviços de leitorado e coroinhas, com o auxílio de um tradutor, dando no surdo a espiritualidade que jorra do altar. Esse movimento de inclusão na vida litúrgica e pastoral proporciona o protagonismo surdo dentro da sociedade do ouvinte, desconstruindo estereótipos e minimizando a invisibilidade dessa comunidade, desconstruindo a ideia de que o surdo é alguém que vive alienado em um mundo exterior à sociedade comum, dando sentido à palavra de Deus quando falamos de unidade. A catequese para surdos é realizada pelos tradutores que ensinam a fé e orientam quanto aos serviços litúrgicos, os símbolos e os seus significados. A presença dessa comunidade nos espaços sociais naturaliza o pertencimento dos indivíduos com condições diferentes, mudando a forma como a sociedade os enxerga, e a partir da interação do surdo com o meio, a mudança como se enxerga a si mesmo, abandonando a ideia de isolamento a partir do acolhimento da comunidade paroquial. Essa é a missão da Igreja como mãe, acolher seus filhos em condições especiais, não negando o fruto da comunhão fraterna, que é o vínculo da caridade. Essa é a missão da Igreja missionária, atendendo a palavra de Deus em Marcos 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nos passos do Mestre, acolhendo e dignificando o homem, a Igreja segue em unidade com todos os povos.